também a notícia aí que tem impactado bastante é a do banco, do First Citizen, né, anunciando a compra do SVB, assumindo esses depósitos, esses empréstimos. A gente teve aí vários pontos, né, vamos dizer, talvez isolados, mas no contexto todo, né, em relação ao setor bancário, principalmente com o SVB, puxando a fila, o First Republic Bank. A gente teve a questão do Credit Suisse, que agora há pouco até falei, né, do pedido ali de renúncia do cargo lá do presidente do Banco Saudita, que tinha feito ali uma entrevista à Bloomberg, que acabou desencadeando toda uma situação muito delicada e crítica em relação ao Credit Suisse. A gente teve Deutsche Bank na semana passada. Ou seja, né, há ainda uma grande apreensão, uma grande preocupação por parte dos investidores quando se fala em notícias de banco. Hoje, essa notícia especificamente aí em relação ao First Citizen comprando aí, né, principalmente assumindo depósitos e empréstimos do SVB, parece que está agradando melhor, inclusive, o mercado. Eu queria entender também um pouco da visão de vocês em relação a essa transação especificamente, né? A gente viu primeiro as autoridades americanas agindo rápido, né, quando aconteceu a situação toda com o SVB, trazendo ali essa disponibilidade, colocando, né, à disposição recursos ali para empréstimos por parte do próprio Fed, do FDIC em si também, e agora, então, né, um outro banco assumindo toda esta parte dos depósitos do CVB aí, do Silicon Valley Bank. Como que vocês, né, estão olhando para este setor, para essa situação? Ora parece que a situação melhora, ora vem mais um caso, vai criando-se aí, né, uma tensão em relação a um possível, né, desenrolar maior de uma crise no setor bancário. Como você está tratando sobre este assunto especificamente, o James? Bom, o fator psicológico nesse momento é muito importante, porque o fato é que os bancos, se a gente tivesse que comparar a situação atual com 2008, eu prefiro estar em 2023 mil vezes mais que a situação em 2008, tá? Então, a situação é totalmente diferente. Porém, a gente sabe, e temos conversado sobre isso aqui e em outros lugares, que a questão de ativos que estão sendo segurados até o vencimento. E então não são ativos nos balanços de bancos, especialmente os balanços regionais, que os bancos indicaram que vão ficar com esses ativos até o vencimento deles. E então não precisam ter aquela marcação ao mercado, que seria bastante para baixo. Mas, assim, o que tem acontecido em breve é que muitos investidores têm reparado que, de fato, se tivessem que marcar esses ativos ao mercado, que alguns desses bancos, que Silicon Valley Bank, por exemplo, estariam de fato quebrados. Então, que estão quebrados, não. Mas o que aconteceu, que foram mal gerenciados, especialmente no caso do Silicon Valley Bank, sim. Mas o que tem acontecido em vários desses bancos é que o fator psicológico dominou. E então, gente foi tiverem saques enormes no Silicon Valley Bank, First Republic, etc. E até a gente viu quedas de mais que 50% em alguns dos bancos regionais. Então, a resolução tem que ser uma mensagem forte do governo americano que FDIC, a gente tem que entender que FDIC não é suficiente para controlar esse problema. Então, o Fed, a tesouraria americana, governo americano em geral, tem que sinalizar que, olha, gente, nós entendemos que tem muita preocupação, mas estamos aqui para, assim, e não vamos deixar um caos, uma crise acontecer. Isso tem que ser feito. O motivo, quando na super quarta da semana passada, quando o Jerome Powell estava falando, o mercado estava bem tranquilo. Foi quando a Janet Yellen entrou logo depois e começou a falar que, não, só em alguns casos que a gente vai considerar
em garantir depósitos, etc., etc. E de repente o mercado caiu uns 2% e, assim, os nossos problemas aqui no Brasil estão de alguma forma são isolados, mas realmente essa postura tem que mudar. Eu não sou fã, como falei, eu não sou fã de intervenção do governo, mas estamos num momento bem delicado. Quero ouvir sua visão também, Vandique. Bom, Paula, a situação exige, de fato, a participação do governo, e eu sou sempre muito contrário à intervenção governamental, porque eu acredito no mercado. Mas existe um espaço, que é o que está acontecendo, que o mercado é fomentado pela participação do governo. Por exemplo, quando o governo ele corta ou ele reduz os custos de transação e chama o Citizens Bank com os donos da massa falida do SVB e aproxima essas partes. Então, corta o custo de transação, de buscar, de negociar, ela traz e faz o mercado acontecer. Então, isso é uma bela função do governo, que é a redução dos custos transacionais. Isso aconteceu na Suíça, quando o Banco Central da Suíça, o Swiss National Bank, trouxe o UBS, trouxe a massa falida do Credit Suisse e aproximou essas duas partes para que houvesse um funcionamento do mercado promovido pelo governo. Quer dizer, essa é uma função que faz sentido no momento de crise, o governo tirar toda aquela estridência, aqueles barulhos que estão acontecendo, colocar de lado e falar assim, é você o interessado, vamos sentar e a gente vai patrocinar essa conversa de uma maneira mais íntima entre vocês, que talvez não acontecesse se a gente não estivesse buscando fazer o mercado funcionar. Então, essa é uma bela postura, a gente viu que o mercado funciona, continua funcionando e essa correção aconteceu e o governo promoveu o funcionamento do mercado. Então, essa é um grande exemplo. A minha preocupação nos Estados Unidos é exatamente com os bancos, pequenos e médios bancos regionais. Por que a minha preocupação é com essa? Grande parte, a maioria dos títulos associados à hipoteca, os títulos hipotecários, as letras hipotecárias, etc., elas não são emitidos pelos bancos grandes, como o Bank of America, o JP Morgan. São esses pequenos bancos regionais que têm uma responsabilidade, porque eles são muito pulverizados e estão de cara com as pessoas que estão construindo estruturas, edificando estruturas e pessoas que vão demandar, principalmente no commercial real estate, né? O mercado de imóveis comerciais. É esse imóvel, é esse tipo de atividade que demanda muita atenção e ele é altamente influenciado pela taxa de juros e os detentores dessas mortgages, essas hipotecas, né? As pessoas que devem essa hipoteca, conforme essas taxas de juros se elevam, elas começam a não pagar as hipotecas de maneira mensal, o que leva a um arroxo maior por parte desses bancos em termos de concessão de novos créditos e aumento da taxa das hipotecas, que leva de novo a mais pessoas, mais hipotecas que devem ser pagas mensalmente, deixarem de pagar, entrar em default. Então você tem uma espécie de espiral da morte dentro dessa situação. Por esta razão, que é muito importante a intervenção do governo e apresentar uma solução de que nós vamos resolver o problema não do banco, que é diferente, essa crise é diferente de 2008. Vale notar que a intervenção estatal não foi para tirar o banqueiro da fornalha, mas para garantir que as pessoas que têm depósitos nos bancos não vão ficar sem seu dinheiro e, portanto, elas não precisam sair correndo para tirar o dinheiro do banco e causar uma corrida aos bancos. Então, essa é uma posição muito importante do Banco Central e do Tesouro Americano. De fato, Janet Yellen, eu tenho grandes problemas com a Janet Yellen. Eu podia fazer uma carreira em criticar ela. Eu acho ela muito fraca e acho que ela é incompetente para a posição. Ela foi incompetente como presidente do Fed, como presidente do Fed, e ela tem se mostrado exitosa em intervir. Quer dizer, ela se mostra muito exitosa.
ela não é uma pessoa que mostra uma determinação. Portanto, quando ela abriu a boca na semana passada, ela causou uma microcrise. Pelo outro lado, o Fed tem se posicionado de uma maneira muito objetiva. E objetividade, transparência, para que as pessoas entendam e não comecem a ver leitura entre as linhas. Não pode haver leitura entre as linhas quando a gente tem uma crise bancária. Porque uma crise bancária de bancos pequenos, no caso dos Estados Unidos, é diferente da crise bancária na Suíça, e agora parece estar se desenvolvendo uma crise séria na Alemanha com o Deutsche Bank, mas nos Estados Unidos, que é a economia mais central do mundo e mais importante, a gente tem que ser muito claro. E Janet Yellen não tem feito seu papel. Ainda bem que tem o seu counterpart, a contrapartida do Fed, que tem sido objetivo, transparente e minimizado meias palavras, tem usado palavras inteiras para que não cause essa tentativa de entender como o oráculo, né? Vamos tentar entender o que o cara quis dizer com isso. Não, não tem que tentar entender. Está aqui escrito, está aqui dito com todas as palavras sem inuendos.